Shalom, shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história do povo judeu, do povo de Israel, desta nação tão amada, tão querida, que o próprio Deus escolheu. Essa nação que levanta tantos questionamentos, que tem tantos assuntos e que é tão importante para o mundo inteiro. O mundo inteiro está focado em Israel. Nós temos vários motivos para isso, né? Para que o mundo se volte para Israel. Mas Israel também é o palco das três maiores religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Israel nasceu no coração de Deus. Foi o próprio Deus que chamou o patriarca Abraão para dar início ali a um povo que subsiste até hoje, um povo que foi tão perseguido, um povo que já foi. Os seus inimigos tentaram exterminá-lo de tantas formas e tantas vezes, e Israel sobrevive até os dias de hoje, porque é uma bênção especial sobre a nação de Israel. Afinal de contas, foi de lá que veio o Salvador do mundo. Então, nós, o mundo todo, é devedor de Israel, por ter vindo o Salvador do mundo de Israel e também a própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas vieram deste povo, o povo judeu, hebreu, como nós vamos ver aqui. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Êxodo, no capítulo 4 e no versículo 22. O Senhor falando com Moisés, no caso, Deus chamando Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, mas eu gostaria de destacar aqui o capítulo 4 e o versículo 22, que o próprio Deus fala: então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Olha só como Deus fala carinhosamente com Israel. Israel é o meu primeiro filho. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui da história de Israel, da história bíblica de Israel. Quando começou? Quando esse povo passou a existir? Quando eles foram chamados? Faz quantos anos? Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas confundem três palavrinhas que se referem ao mesmo povo. As três palavrinhas são hebreus, judeus e israelitas. Essas três palavras, às vezes, as pessoas causam uma certa confusão, mas se referem ao mesmo povo, o povo escolhido de Deus. E nós vamos ver aqui que a primeira pessoa a ser chamada de hebreu foi Abrão. Gênesis 14 fala sobre isso. Talvez por ele ter montado acampamento em Hebrom, conforme Gênesis capítulo 13. Ou pode ser que Abrão foi chamado de hebreu por ser descendente de Eber, conforme Gênesis capítulo 11. Nós vemos José falando a respeito dos hebreus, nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, em Filipenses 3 e tantos outros versículos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento fala a respeito do povo hebreu. Nós vemos a segunda palavrinha, que são os judeus. Depois de terem sido espalhados, levados cativos por muitos anos, muitos inimigos, tantas situações diferentes, os hebreus voltavam do cativeiro e a maioria desses hebreus que voltavam eram da tribo de Judá. Lembrando que Jesus é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, os judeus também é o termo que é usado para designar ou identificar os patriarcas do judaísmo, conforme Gálatas, capítulo 1. Podemos dizer também que é aquele que pertence à religião judaica.
Lembrando, hebreus, judeus. E quem são os israelitas? O mesmo povo. Podemos dizer que é aquele que é nascido em Israel. Todos os descendentes de Israel. Israel, que era Jacó e teve o seu nome mudado. Os filhos de Israel passaram a ser chamados também a serem conhecidos como o povo hebreu, o povo judeu, os israelitas. Então, nós vemos aqui que, na verdade, as três palavrinhas se referem ao mesmo povo. Nós vamos ver um pouquinho a respeito dos patriarcas. A nação de Israel, ela teve início quando o próprio Deus chamou Abrão da terra de Ur, dos caldeus, né? Que era na Mesopotâmia, hoje o famoso Iraque. Abrão, ele teve 2 irmãos, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos, conforme Gênesis, para que você entenda um pouco mais a respeito da história de Israel. É necessário que você tenha a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, ou seja, Bereshit, o livro do início, o livro das coisas, das primeiras coisas. Então, em Gênesis, Bereshit, capítulo 12, o Senhor chama Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, casado com Saraí, que era sua meia-irmã. Abrão era um homem rico, vivia confortavelmente no meio da sua parentela, ele tinha muitos servos ali à sua disposição, mas Deus fez um desafio para Abrão e ele aceitou esse desafio. Quando Deus falou, saia da sua terra, do meio da sua parentela, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, para um lugar desconhecido. Abrão ainda não conhecia ao Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele obedeceu, pegou sua mulher, pegou seu sobrinho, pegou seus servos, seus animais e simplesmente ouviu a voz do Senhor, atendeu seu comando e foi. E lá no capítulo 13 de Gênesis, nós vemos que Deus fez uma promessa para Abrão, a promessa de dar-lhe descendentes, filhos, e os seus descendentes seria como pó da terra, ou seja, impossível de serem contados. E nós amamos a Bíblia porque mesmo Abrão sendo o primeiro patriarca da nação de Israel, mesmo Abrão tendo tantas qualidades, mas a própria Bíblia, ela não omite, ela não esconde as fraquezas dos homens de Deus, no caso desse grande, o primeiro patriarca, na verdade. Então, apesar de Abrão ser um homem escolhido pelo Senhor, ele abandonou Canaã, voltou para o Egito, mentiu, induziu a mentir, teve desavenças entre os seus pastores, ele se separou do seu sobrinho Jó, mas Abrão também ele ficou conhecido pela sua generosidade ao chamar o seu sobrinho e ao propor para ele escolher a melhor parte da terra. Houve também uma guerra houve também uma guerra onde Ló foi capturado e Abrão formou um exército de 318 soldados para resgatá-lo. Nós vemos depois em Gênesis 16, quando Saraí, impaciente, achando que a promessa de Deus não ia se cumprir de dar-lhe filhos, ela entrega sua serva Agar para ter relações com Abrão e a partir dele e dela terem filhos descendentes. E assim aconteceu. Gênesis 16 vai mostrar o nascimento de Ismael, o primeiro filho de Abrão com a serva Agar. Abrão, nessa ocasião, tinha 86 anos. Lá em Gênesis 17, Deus pede para que Abrão venha praticar ali a circuncisão.
e Abrão, com 99 anos, pratica ali a circuncisão e Ismael com 13 anos, dando início ali a uma aliança entre o povo hebreu e o próprio Deus. E aí nós vemos no decorrer da história que Deus muda o nome de Abrão, pois Abrão significa pai exaltado, e Deus muda para Abraão, que significa pai de nações, pai de multidões. Na mesma ocasião, no mesmo capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Saraí, que significa briguenta, para Sara, que significa princesa. Nós vemos então aqui todo o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, que vai descrevendo aqui como que nasceu este povo amado, este povo que é o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, o povo que Deus ama e que nós também amamos. Vemos no capítulo 21 de Gênesis o nascimento de Isaque, quando Abraão tinha 70 anos. Lembrando que quando Deus faz o chamado para Abrão, ele tinha 75 anos, e quando seu filho nasce, Abraão tem 100 anos, ou seja, demorou 25 anos para que a promessa se cumprisse. E aí, depois que essa promessa se cumpre, nós vemos ali, quando Isaac estava para ser desmamado, e Abraão e Sara fizeram ali uma comemoração, uma festa, e o filho mais velho de Abraão, que era Ismael, começa ali então a brigar, a fazer rixa de irmãos, e Sara, indignada com aquela situação, manda Agar embora. Mas a Bíblia dá também a importância do filho de Abraão com a serva Agar, que no caso foi Ismael. Hoje nós vemos que Ismael também constituiu uma grande nação, muitos descendentes que estão espalhados pelo mundo, mais especificamente no Oriente Médio, que é o povo palestino, né? Que entra aí outra situação e outro assunto que não cabe falar agora, que é a questão da guerra. Mas voltando para Gênesis 23, nós vemos que Sara morre aos 127 anos e Abraão casa novamente com a mulher chamada Quetura, da qual nascem 6 filhos. Nós podemos conferir essa história em Gênesis 25. Antes de morrer, Abraão arruma uma esposa para o seu filho Isaque, e Abraão morre aos 75, na verdade, aos 175 anos. Então, só para recapitular, o primeiro patriarca da nação de Israel foi Abraão. O segundo patriarca foi o seu filho Isaque. Isaque significa riso. Isaque, filho de Abraão e Sara. Ele foi o único patriarca que não teve o seu nome mudado e nunca deixou Canaã. Isaque casou-se aos 40 anos com Rebeca, a qual era sua prima. Vemos em Gênesis 24. E da união de Isaque com Rebeca nascem os gêmeos Jacó e Esaú. O patriarca mais velho dos três, né? Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, do qual iremos falar sobre ele. Mas dos 3 patriarcas, o que morreu com mais idade foi Isaque, com 180 anos, conforme Gênesis, capítulo 37. Nós vemos que Isaque e Rebeca, eles tiveram uma família que foi um pouco ali, vamos dizer, complicada.
por causa do prediletismo de ambos. Tanto Isaac tinha o prediletismo, que era o seu filho Esaú, e Rebeca preferia Jacó. E isso trouxe alguns problemas entre eles que não cabe falar sobre este assunto agora. Nós vamos para o terceiro patriarca. Só recapitulando, Abraão, o primeiro patriarca da nação de Israel. O segundo, o seu filho Isaque. E o terceiro, Jacó. Jacó significa suplantador ou dominador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Na ocasião do nascimento, ele segurava no calcanhar do seu irmão gêmeo, conforme Gênesis capítulo 25. Rebeca preferia Isaac e isso trouxe muitas consequências ruins, causando inimizade entre a família. Por causa desse prediletismo, Rebeca morreu sem ver o seu filho. Nós vemos que Rebeca, ela faz ali um plano com o seu filho Jacó de enganar o seu próprio pai. E aí, por causa disso, Jacó foge para a terra dos seus parentes, do seu tio Labão. Ao chegar lá, ele se apaixona por Raquel. Raquel significa mansa como uma ovelha. Só que Jacó, assim como ele enganou seu irmão, ele foi enganado. Porque Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel, que significa uma ovelha mansa. E aí, na noite de núpcias, ele acaba casando com Lia, por causa que ele foi enganado. Lia significa vaca selvagem, olha só, pessoal. Então, Jacó continua ali com seu tio Labão, ali ele prospera, ali ele casa, ali ele constitui famílias, e ele demora 20 anos para retornar para a sua terra natal, conforme Gênesis capítulo 31. E ao voltar para a sua terra natal, nós vemos a famosa história de que Jacó luta com um anjo, ou seja, esse anjo era uma figura do próprio Deus. E nessa luta, Jacó tem o seu nome mudado de Jacó, que era enganador, suplantador, para Israel, que significa o príncipe poderoso, um soldado de Deus, conforme Gênesis capítulo 32. Jacó e sua esposa Raquel tiveram ali muitos problemas. Jacó, devido a toda essa situação de enganar, toda essa situação de querer ali a posição de primogenitura, ele tem ali os seus problemas relacionais, mas nós vemos que ele teve muitos desafios, mas foi um homem quebrantado, que construiu muitos altares e adorou a Deus. Ele morreu no Egito, rodeado pelos seus filhos, aos 147 anos, conforme Gênesis 47. Jacó desejou ser enterrado junto aos seus antepassados, perto de Hebrom, Gênesis 49. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, as quais são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Dessas 12 tribos existe a nação de Israel os dias de hoje. Então nós podemos ver aqui os patriarcas da nação de Israel, os 3 patriarcas mais conhecidos: Abraão,
Isaac e Jacó. Mas a gente poderia também falar aqui a respeito da história de José, que tem uma história linda e através dele levou de volta aos seus parentes, os seus familiares para o Egito e através dali a sua família não foi sucumbida pela fome que havia naquela região, naquela época, e José também, em alguns casos, ele é considerado um patriarca da história de Israel. Foi um jovem que aos 17 anos foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi levado para o Egito, mas lá ele prosperou. Ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. E eu, particularmente, eu amo a história de José e eu também poderia colocar ele aqui no quadro, no link, no ranking dos patriarcas de Israel. Mas, historicamente falando, são três: Abraão, Isaque e Jacó. Espero que você leia a Bíblia, leia especificamente o livro de Gênesis ou do Gênesis, Bereshit, porque deste livro aqui nós vamos tirar muitos ensinamentos a respeito da nação de Israel. Este povo que Deus ama, este povo que tem uma grande história que vem impactando o mundo inteiro. Este povo tão amado que dele veio o nosso Salvador. Deus abençoe.